A onda de violência em São Paulo assusta e como assusta. Gostaríamos muito de abrir o seu jornal com notícias boas. Mais 11 pessoas morreram só na noite passada e na madrugada desta quinta-feira. 2 policiais foram executados quando voltavam para casa. Entre as vítimas também está um morador de rua assassinado a tiros em Santo André, no ABC. Diante da violência, o bispo da região episcopal Belém, Dom Edimar Peron, e outros religiosos escreveram uma carta de repúdio. No documento, eles pedem às autoridades que tomem medidas urgentes contra essa situação. Hoje, o repórter Carlos esteve na zona leste de São Paulo, um dos principais focos da violência na capital. Os moradores estão assustados e relatam o que estão vivendo. Eu estou aqui na Avenida Sapopemba, região leste de São Paulo, local onde ocorreram incêndios em ônibus e também toques de recolher no comércio. E vou conversar com as pessoas para saber como elas estão se sentindo, o que elas estão pensando sobre essa onda de violência que tem aumentado por aqui. A cada noite passa, aumenta mais a violência, né? Tá muito perigoso, porque, pra você ter uma ideia, eles deram até toque de recolhida. Ontem eu nem fui à igreja, entendeu? Com medo. A gente fica meio que sitiado dentro da própria casa, né? Porque a gente fica com medo de sair na rua, porque não sabe realmente o que pode acontecer. Ultimamente não pode mais nem ficar na porta de casa, né? De tanta maldade que está acontecendo. Meu filho não sai pra rua, nem eu. Só assim, só de dia se precisa. Senão não, a gente tem medo. Tem igrejas evangélicas aí, não vou citar o nome, que eles deram o toque de recolher. Lá pro lado de São Mateus, que se não terminasse o culto, eles iam passar a dar rajada lá. É uma sensação horrível, né? De impotência. Quais são as precauções que você toma num momento desse? Olha, eu procuro andar nas avenidas mais movimentadas, procuro andar num horário que até às 8 horas, 9 horas da noite. E orar para Deus, né? Para Deus nos guardar, porque tá difícil, viu? Por mim, eu já teria ido embora para o interior, porque aqui em São Paulo já deu o que tinha que dar. Eu ando na cidade, conheço muito bem a cidade de São Paulo e tem lugares que você vê uma viatura em cada esquina. Essa é a grande realidade. Aqui não, né? Não, aqui não. Mas se cada um fizer a sua parte, né? Eu creio que dá para fazer alguma coisa ainda dá tempo para fazer alguma coisa, porque assim eu creio que não pode continuar. A gente tenta entender como é que tudo isso começa. A gente sabe que temos um problema no nosso sistema penal, um problema no sistema carcerário, no sistema prisional, e tudo isso em algum momento a gente vai chegando no estrangulamento e tem essas manifestações. Tem uma série de fatores, não é um único, né? Onde a questão da injustiça, da desigualdade, o nosso direito, né, de exercer o nosso uso da cidade está sendo comprometido. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Antônio Ferreira Pinto, afirmou mais uma vez que a situação está sob controle no Estado e voltou a negar que exista uma guerra entre policiais e facções criminosas. Para falar sobre este assunto, está com a gente aqui o Luiz França, do movimento Nossa São Paulo e também Nossa Zona Leste. Prazer te receber, Luiz. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, com certeza. Nós temos uma informação de que 89 policiais foram mortos desde o início desse ano. Lamentavelmente, eu não sei porquê, você poderia talvez nos responder, nós não temos um número de civis que foram mortos dentro desse período. A outra coisa, Luiz, é o que você acha sobre a declaração do secretário de que a situação está sob controle. O que você pensa sobre isso? Eu acho que ele está sendo coerente com o modo dele pensar. A partir do momento que ele não está divulgando o número de civis mortos, é para realmente ter essa condição de dizer que está tudo sob controle. Quem anda pela rua da periferia, quem anda nas ruas da Zona Leste, sente um clima total de insegurança. São muitas mortes, muitos filhos de trabalhadores que estão sendo mortos lá. A polícia não dá a segurança que o morador de lá precisa ter. Os filhos da gente saem para trabalhar, a gente fica com medo da hora que eles voltam. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que a gente está ligando para ele e fala, vem direto para casa, não fica em lugar nenhum. Isso é um clima assim, total de insegurança que a gente está sentindo. Isso não condiz com esse pensamento do secretário.
Normalidade pode ser onde ele mora. Na Zona Leste, principalmente, não tem essa normalidade, esse clima de tranquilidade que ele está falando, não. E você falou da Zona Leste, você atua lá, mora na Zona Leste, e a gente percebeu pelas declarações das pessoas, na reportagem do Carlos, que o medo é natural, é constante, né? Quer dizer, natural não seja uma palavra correta, ou estado correto de sentimento, mas ele é constante. A periferia é a área mais afetada por esse tipo de situação? Sim. A área mais afetada por esse tipo de situação. Talvez seja porque onde os pobres e os trabalhadores residem, né? A maior parte deles. A maioria está lá. Então está lá. Eu vou te dar um exemplo, se me permite, claro, né? Com vontade. Eu tenho amigos que às vezes saem à noite, depois da faculdade, e querem tomar uma cerveja ali, eles estão perdendo esse hábito. Não tem mais, não dá para ficar na rua mais, entendeu? Então, igual eu te falei antes, né? Como é que a gente vai estar na rua, como é que a gente vai sair para casa de um amigo à noite, circular pelo nosso espaço, se é lá que está o maior clima de violência? A atuação da polícia precisa mudar? E, na sua opinião, para diminuir essa violência em São Paulo, o que tem que acontecer? A nossa polícia ela é militarizada, né? O conceito dela é estritamente militar. Veio lá da década dos anos 60, 70, com a ditadura militar que a gente teve, o conceito não mudou desde então. No meu modo de pensar, eu defendo a questão da polícia comunitária, onde você tenha bases locais de atendimento, que a polícia esteja presente, que ela articule com a comunidade, com as lideranças, que ela esteja presente ali. E não que sejam medidas pontuais, olha, vamos para a rua agora e vamos matar. Outra coisa que a gente precisa investir, principalmente na periferia, é na cultura, é no lazer, é no esporte. A gente não tem política pública para isso. Hoje na Zona Leste, por exemplo, a gente não tem nada de política cultural. Então os nossos jovens, essa hora, a maior parte, eles estão fazendo o quê? Estão na rua. O que vai ser do futuro dessa geração? Né? Então a gente não vê a longo prazo uma luz nesse túnel. Nem a longo prazo? Nem a longo prazo, porque não tem uma política que hoje estanque isso, sabe? Vou te dar um exemplo. Se você abrir no jornal e for falar assim, ó, tá abrindo um espaço cultural, não é na periferia. É sempre no mesmo local, sabe? Luiz, você acha que a ação que foi tomada no Rio de Janeiro serviria para São Paulo, que são as unidades pacificadoras? Isso para São Paulo serviria? Na Zona Leste, por exemplo, onde você atua com mais frequência, serviria para lá ou não? Sim, eu acho que a polícia tem que realmente entrar nos bairros e permanecer lá. Mas não essa política de confronto, sabe, que está aqui. A polícia tem que estar lá para fazer parte da comunidade. Ela não levar medo. Não levar medo, né? Eu acho que é fundamental isso. E a ajuda que o governo federal se propôs a fazer para o governo do estado deveria ter sido aceita há anos isso aqui, deveria ter começado. Não é simplesmente agora. A gente está adiando soluções que não temos hoje. A gente não vê uma política do governo estadual hoje que permita a gente ter uma esperança de melhora. Por exemplo, pergunta para esses moradores que deram entrevista agora há pouco, o que eles esperam. Eles não têm expectativa, sabe? A gente não vê uma ação que você fala assim, nossa, daqui 1 ou 2 ou 3 anos, a gente vai poder voltar a uma normalidade. Não tem isso. Tomara que a gente consiga, com esses movimentos sociais, mudar esse quadro, que não é nada bom para nenhum cidadão de bem. Muito obrigado pela sua presença aqui no seu jornal, que a Zona Leste tenha mais paz, mais eficiência do combate à violência. Sim, a gente está, hoje, para ser sincero com você, a gente confia mesmo só em Deus, entendeu? Na nossa segurança pública, não dá para confiar, não. Mas muito bem confiar em Deus. Lamentavelmente, de não confiar na segurança pública. Falamos com Luiz França a respeito dessa violência que todos nós estamos sujeitos a viver.